aí, galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Aí é Outra História. E eu sei que vocês estão com saudade desses queridos maravilhosos, nossos colaboradores, Anderson Ribas. E aí, galera, aqui é o Anderson. E esse podcast ficou tão bom que parece até que ele foi gravado 2 vezes. Olha só! Só quem viveu sabe, meus amigos, só quem viveu sabe. Diante disso, né, diante dessa fala linda, maravilhosa, vou até deixar a querida, maravilhosa nilopolitana, Giovana Almeida. Fala, meu povo, tudo bem? Queria lembrar vocês de pegarem a capa de chuva, entendeu? Porque vamos falar de eventos que vão precisar dela. Menina, a última vez que eu usei capa de chuva, Jesus Cristo, tomei chuva a madrugada toda gatilho, na cabeça, gatilho, né, amores? O gatilho, tô falando saudades, aqui com conhecimento né? de calça. E também temos esse querido, maravilhoso, nosso querido menino da guitarra elétrica do Jimi Hendrix, Felipe Rabelo. Fala, galera, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui com vocês. E hoje acho que vai ser um dia muito legal, até porque, né, hoje é dia de rock, bebê. Ai, ai, saudades do que a gente já viveu. E tá faltando uma pessoa também, um querido amigo, quase meu vizinho aqui de bairro, Pedro Costa. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro e eu só queria dizer que eu já namorei a Janis Joplin. É verdade esse bilhete, eu tava. E eu, né, galera, essa querida, com essa voz maravilhosa que deve ficar, meu Deus do céu, a menina fala muito, Mariana de Medeiros. Toca Raul aí, galera, por favor, toca Raul, que hoje, como o Felipe falou, é dia de rock. Nós vamos falar de um assunto que a gente gosta muito, que é música e também festivais de música. Mas de um lugar que a gente costuma frequentar, especificamente no verão. Se você quiser viajar com a gente de Woodstock a Saquarema, pra entender essa relação, cara, vem com a gente. Porque aí, irmão, aí é outra história. Então, galera, vocês devem ter conferido as nossas redes sociais e hoje a gente vai falar de festivais de música. Mais especificamente, da relação da história com um festival que aconteceu em 76 em um lugar que a gente gosta muito, que é Saquarema. Saquarema, a gente tem uma identidade, a gente tem uma identificação especial por lá, porque é onde a gente passa nossos verões juntos. A galera aqui do Aí Outra História e outros amigos também. Então hoje, a gente vai buscar relacionar o festival de Woodstock com o festival Som, Sol e Surf, que aconteceu em Saquarema, como eu já disse, em 76. Que foi um festival de música, mais especificamente de rock, junto com um campeonato de surf. Woodstock, que foi esse festival que aconteceu em agosto de 1969, ele é uma grande expressão de um contexto político e social que o mundo estava vivendo pós-Segunda Guerra. Um momento importante, na verdade, momentos importantes que a gente pode falar, que estão relacionados ao Festival de Woodstock, são a Guerra Fria, o Maio de 68 e a questão do movimento da contracultura. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, nós tivemos 2 grandes potências que estavam no mundo naquela época, que era a União Soviética, né, famosa URSS, com aquele hino memorável, que infelizmente eu não posso colocar como plano de fundo aqui, porque senão a gente toma strike, eu descobri isso esses dias, tá? E tinha um grande clima de tensão no mundo. Justamente por quê? Porque as pessoas tinham aquela noção de que essa próxima guerra seria uma guerra nuclear. Seria uma guerra que provavelmente ia explodir todo mundo, porque os países estavam muito desenvolvidos tecnologicamente, né? Inclusive é a época que a gente tem aquela corrida espacial, que a gente tem vários assuntos relacionados à grande tecnologia, né? E eu acho até uma questão importante de falar quando a gente fala de Guerra Fria, de entender que, apesar de não ter tido um conflito direto, é que a grande questão era o conflito capitalismo versus socialismo, né? Que o mundo fica bipolarizado e aí os Estados Unidos têm influência em certos países e a União Soviética tem influência em outros países que se identificam, na verdade, com o socialismo / comunismo soviético. E falando especificamente dos Estados Unidos, para a gente conseguir fazer esse link com o Woodstock, é importante de falar da Guerra do Vietnã, que está dentro desse contexto de Guerra Fria. Então, a Guerra do Vietnã foi um dos conflitos que a gente pode chamar de conflitos indiretos da Guerra Fria. A gente fala que a Guerra Fria foi um conflito indireto, certo? Porque os Estados Unidos e a URSS não se enfrentaram diretamente.
Porém, houve sim uns conflitos diretos em certos territórios, e o Vietnã foi um desses. Então, o Vietnã era uma área de uma influência, né, da URSS, uma influência socialista, e os Estados Unidos, por consequência, tentaram também ter a influência naquela área, e dessa forma, né, houve o conflito, a Guerra do Vietnã. É importante deixar, na verdade, que os Estados Unidos, com a consequência, acabou perdendo essa guerra, porém muitas vidas americanas foram perdidas nesse processo. E como essa guerra já vinha desde quase do começo dando sinais que não ia dar muito certo, a própria população americana, ela já não apoiava muito a guerra. E aí a gente vai ver que certos setores específicos da sociedade americana, que a gente vai estudar por aqui, eram exatamente contra. Eles eram, assim, era uma das grandes pautas deles, era exatamente contra esse alistamento obrigatório, né, para ir à Guerra do Vietnã, e contra a guerra em si do Vietnã. É interessante falar disso porque, na verdade, a Guerra do Vietnã também é uma grande expressão do que acontece na contracultura nos Estados Unidos, né? Porque dentro desse contexto de guerra, com esse alistamento obrigatório dos jovens, a gente vai ver uma ascensão muito grande do que a gente chama de contracultura, que, na verdade, o movimento hippie é o movimento mais articulado nesse sentido, apesar de ser um movimento individual, que a gente vai falar um pouco melhor por que ele é individual. Tem essa grande influência porque começa a se pregar que faça amor, não faça guerra, porque você começa a ver parentes, irmãos, indo para uma guerra, morrendo lá, porque, na verdade, o esquema tático dentro do Vietnã era muito, muito bem articulado mesmo, e os Estados Unidos acabam tendo essa consequência nesse território, nesse conflito. Uma outra questão que acredito ser importante da gente ressaltar é também a questão geracional. Você tem a Segunda Guerra se encerrando em 1945 e a Guerra do Vietnã ela ocorre na década de 60. Então você tem uma geração ali que ela viveu o período do pós-guerra, são os jovens que vão ser principalmente escalados, vão ser convocados para lutar a Guerra do Vietnã. Eles viveram o período do pós-guerra e eles passam por aquele momento de reconstrução da maioria dos países e um medo muito grande dessa guerra, que vem também dessa questão da Guerra Fria, que já foi citada anteriormente. Essa tensão em torno de qualquer tipo de conflito e de guerra que envolvesse Estados Unidos e União Soviética, ele tinha um impacto muito grande dentro dessa geração. E isso vai influenciar grande parte desses jovens que vão estar ligados a esse movimento de contracultura. Justamente por essa tensão, essa coisa de ter visto o impacto indiretamente que existiu por conta da Segunda Guerra Mundial, principalmente. E toda essa lógica, ela leva eles a ter um pouco de receio de uma possível guerra e gera também essa questão da guerra, e por isso essa ligação com a contracultura e esses jovens que eles, em grande parte, vão se recusar a ir à guerra ou então apenas protestar contra ela. Tá, ok. Então, mas vamos lá. A gente já tá falando aqui, a gente já apresentou esse conceito pra vocês, mas na verdade, de fato, o que foi essa contracultura? O que foi esse grande movimento que hoje em dia nós tratamos como contracultura? Na verdade, a palavra contracultura, ela serve para você falar sobre um movimento cultural, e aí ele pode se manifestar nas mais variadas formas, né? Porque a cultura se manifesta nas mais variadas formas, contra a cultura padrão que está dominando, ou seja, a cultura padrão que domina a sociedade naquele determinado momento. Ao longo da história, vários momentos podem ser chamados como momentos ou movimentos contraculturais. Mas hoje em dia, né, na nossa visão, né, perante a nossa sociedade, a gente entende por momento, o movimento da contracultura, esse movimento, né, que vai surgir justamente desses jovens que o Felipe estava falando. Desses jovens que fazem parte dessa geração que vive nesse período de pós-guerra e também enfrentando aí, né, essa grande barra para a sociedade norte-americana que foi a Guerra do Vietnã. Salientando que foi um período difícil para a sociedade. Tanto é que eles protestavam bastante pelo fim da guerra, porque eles entendiam que aquele conflito ali não era um conflito que dizia respeito a eles.
Sobre o que o Anderson estava falando, a contracultura ela vai acabar se desenvolvendo em vários setores dessa sociedade. E é importante a gente falar que a contracultura ela não está acontecendo só nos Estados Unidos, mas ela é um movimento que também está acontecendo majoritariamente na Europa e em outros países do mundo. Mas a gente fala muito de contracultura nos Estados Unidos e na Europa. Tanto que um movimento que vai influenciar muito essa questão da contracultura é o Maio de 1968, que na verdade são uma série de acontecimentos ocorridos, né, nesse mês de 1968, que na verdade tem início na França, de uma galera do movimento estudantil que começa a questionar várias questões da sociedade francesa. E esse movimento vai se espalhar pelo mundo de uma maneira geral e em vários outros setores, principalmente na juventude. Então a gente vai começar a falar de movimento estudantil pelo mundo no geral, movimento feminista, e aí a gente vai ter o movimento hippie e também o movimento punk. Então o Maio de 68 se relaciona muito com essa questão da contracultura. Então, galera, o movimento hippie ele era um desses movimentos que representava isso tudo que eles falaram e se destacava principalmente pelo tipo de pessoa que se destacava principalmente pelo tipo de pessoa que compunha esse movimento, né? Eram principalmente pessoas que eram ligadas à alternatividade, ligadas a coisas que eram diferentes daquela sociedade que estavam vivendo naquele momento, e principalmente faziam isso tudo para poder tirar um pouco dessa máscara e dizer que nós somos diferentes e nós queremos coisas diferentes. Quando a gente fala de movimento hippie também, a gente não pode deixar de citar como essas pessoas se caracterizavam, pra gente entender basicamente como o festival teve essa peculiaridade, na verdade. Os hippies, eles são conhecidos, né, dentro da contracultura, principalmente pela questão da liberdade sexual, ou seja, agora a relação sexual, ela não é uma coisa mal vista dentro daquele contexto daquele movimento. As drogas também são algo que para eles seria como se fosse algo para abrir a mente a novas alternativas, a novos pensamentos. E também a questão de como as pessoas os viam. Por exemplo, a maioria dos homens hippies tinham cabelos grandes, e isso pra época é uma grande contestação. Um filme muito importante pra entender, na verdade, não só um filme, um musical, que é um filme que é de um musical da Broadway, que o musical é de 68, mas o filme é de 79, é o filme Hair, que a tradução pro português é cabelo. Um beijo pro meu amigo Felipe, mais conhecido como Bolha, que me apresentou esse filme há anos atrás e tem o seu cabelo grande exatamente por causa desse filme. É um filme que retrata um jovem que vem de uma zona rural dos Estados Unidos e vai para Nova York nesse contexto de guerra do Vietnã. E ele acaba conhecendo hippies e é super importante pra gente entender esse movimento nos Estados Unidos. Seguindo também essa questão, até que a Mari falou de musicais, de filmes em si, que falam sobre esse movimento hippie, sobre contracultura, guerra do Vietnã, a gente tem um exemplo também, que também é um musical, que se chama Across the Universe, é um filme de 2007. Ele é um musical, né, ele baseado totalmente nas músicas dos Beatles, e ele se passa exatamente durante essa questão dos movimentos, né, dos protestos contra a guerra do Vietnã. Então também é um filme, né, bastante interessante pra gente ver, que a gente vai pegar a questão da cultura, né, musical da época, que a gente vai, né, obviamente os Beatles têm uma influência bastante interessante nisso, e também a gente vai pegar também o contexto político da época, que é também o movimento contra a guerra do Vietnã. Então é um filme também bastante interessante de se ver. E também tem bastante coisa no movimento hippie nele. É bem presente. Bom, depois de a gente ter colocado para vocês essas questões mais ligadas ao movimento hippie, eu queria falar um pouco, a gente pensar um pouco também sobre talvez o evento que foi a maior expressão desse movimento, que é o Festival de Woodstock. É um festival de música e arte, acho que vocês às vezes esquecem dessa parte também, mas basicamente ele é lembrado por conta da música, e ele é chamado de Woodstock 3 dias de paz, amor e música. Ele vai acontecer em agosto de 69, se eu não me engano, de 15 até 18 de agosto de 1969. E assim, é um festival que ele vai ganhar uma dimensão muito, muito, muito absurda. Não é o primeiro grande festival de música que acontece no período. Desde 1967 você começa a ter grandes festivais. Em 68, por exemplo, você tem o
o festival da Ilha de Wight, lá na Inglaterra, que é um festival gigantesco. Porém, nenhum deles vai ter a expressividade que o Woodstock ele consegue para o mundo da música no geral. Muito se dá por conta também da quantidade de pessoas que foram para Woodstock. Para quem não conhece, basicamente o Woodstock ele acontece numa fazenda em Nova York, numa região um pouco mais afastada do centro. Você tem 500 mil de pessoas indo para um festival de música. Algo que para os padrões da época era simplesmente absurdo. E para piorar essa situação, ou para melhorar, dependendo do ponto de vista, a gente está falando de um festival basicamente influenciado por esse movimento hippie e pelo rock and roll. Então você tem nesse festival, além da grande quantidade de pessoas, uma quantidade enorme de artistas que vão, e muitos desses já bastante conhecidos. Você tem The Who tocando, Jefferson Airplane, você tem Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Santana e alguns dos mais lembrados, por exemplo, o Jimi Hendrix e o Joe Cocker, que marcaram os shows que acabaram, eles junto com a Janis Joplin foram os shows que ficaram mais marcados nas memórias posteriores. Assim, e pensar o Woodstock é uma coisa muito interessante, porque todo esse movimento não foi só as pessoas irem e assistir o show. Acho que pior do que a questão deles assistirem o show, mais influente foi a questão desse ambiente que o Woodstock gerou, muito diferente daquilo que se imaginava em qualquer outra situação que envolvesse música. Justamente por conta de toda essa questão da liberdade que já foi falada, da liberdade sexual, da questão das drogas, tudo aquilo que envolve o movimento hippie e a contracultura, que vai se expressar em grande parte nesse festival de Woodstock. E o Woodstock, evidentemente, ele acontece ali nos Estados Unidos, mas ele vai influenciar uma série de outros shows e a criação de vários outros festivais, porque ele simplesmente foi um sucesso do ponto de vista musical, apesar de não ter sido um sucesso comercial muito grande. Porém, uma das coisas que ajudou o Festival de Woodstock a funcionar realmente foi a promoção de um documentário mostrando os 3 dias de show. Você tem um documentário que vai ser lançado no ano seguinte, e ele inclusive ganha o Oscar de melhor documentário de longa-metragem. E é com o dinheiro do documentário que vai ser pago as dívidas que foram criadas pelo Festival de Woodstock. Porque apesar de ter essas 500 mil pessoas presentes, obviamente nem metade, acho que nem 1/3 das pessoas pagaram a entrada para chegar ao Woodstock. Acho que era $18, né, se não me engano, o ingresso, né, do Woodstock, um negócio assim. Era o quê? Um salgado e um guaravita pra entrar no Woodstock. Um negócio assim. Mas eles não conseguiram cobrar de todo mundo, né? Obviamente. Não teve a galera simplesmente pulava o muro do rolê. Como a maioria dos festivais que a gente vai citar aqui, é impossível. Pra vocês terem uma noção do quão grande foi o Woodstock, do quão grande ele influenciou, quer dizer, todo mundo fala muito, o Woodstock influenciou isso, influenciou aquilo. Mas mesmo 10 anos depois disso, em 1978, nós temos um dos concertos que é um dos maiores do mundo, que é muito conhecido hoje em dia no mundo do reggae, que é o One Love Peace Concert, né? Foi um movimento de reggae que aconteceu na Jamaica, como eu já disse, em 1978, que contava com a presença muito de uma galera que tem a ver com o Woodstock, mas que não estava presente naquela época. E um dos caras que mais se destaca desse movimento, desse concerto inclusive, é o Bob Marley, que às vezes é muito representado como sendo um dos caras do Woodstock, a gente sabe que não é, ele é depois disso, né, de 78 já, mas para vocês terem uma noção, esse movimento ele teve tanto a ver com o Woodstock que ele é chamado por alguns pesquisadores como um Woodstock do terceiro mundo. Bom, uma das coisas importantes da gente lembrar também sobre o Woodstock é que basicamente todos os shows foram shows de rock. Naquele momento, não só pela questão da influência do festival, na questão dos eventos, mas aquilo serviu também para jogar e dar espaço para a música que estava sendo feita de uma forma diferente daquilo que era o mainstream da rádio, né? Tudo aquilo ligado ainda àquela coisa que o Anderson e a Marina falaram sobre contracultura, vai estar ligado aqui também. Por exemplo, uma das coisas que se traz sempre sobre um dos principais artistas dessa edição do festival é a questão do Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix ele até hoje é lembrado como um dos maiores guitarristas da história. E por que ele é lembrado dessa forma? Porque necessariamente ele é o mais rápido ou o mais técnico? Na verdade, não. Além das suas músicas terem sido extremamente marcantes, o Jimi Hendrix ele marca a época, porque é um cara que ele vai pegar a guitarra elétrica que já vinha sido incluída
por várias bandas, né? Você tem o início do rock, ele já incluía a guitarra elétrica. Agora, quando você vê o Jimi Hendrix de Woodstock, é muito diferente da guitarra elétrica que você está ouvindo nas gravações da década de 50 e início de 60, feitas pelas outras bandas de rock. A forma de tocar a guitarra que o Jimi Hendrix usou, a forma de você incluir a guitarra dentro de uma banda, é completamente diferente daquilo que era visto anteriormente. Simplesmente depois daquilo, basicamente todas as bandas de rock que vieram após Jimi Hendrix, elas utilizam a guitarra elétrica da forma como ele mostrou e como ele começou a fazer. Então a influência musical que o Woodstock vai gerar, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, ela é muito grande. Estamos falando aqui de influência, influência aqui, influência ali. Tá bom, Mariana, mas e aqui no Brasil? Cadê a contracultura que vocês tanto falam? Cadê os festivais, cadê o rock, cadê a música? Assim como em outros países do mundo, a contracultura, o Maio de 68, vão ter a sua influência. Só que aqui a gente tem que pensar que a gente tá vivendo um outro contexto, que é um contexto de ditadura militar. Então, quando a gente fala de, por exemplo, do ano de 68, a gente já tá com uma ditadura militar há 4 anos, desde 64. Então, falando desse momento de ditadura e repressão que o Brasil vivia desde 64, né, a gente vê surgindo aqui também uma juventude que começa a se colocar numa forma de oposição a esse movimento, só que de uma forma um pouco diferente do que a gente poderia ver lá fora. Por que eu digo isso? Os festivais, né, principalmente os que a gente vai destacar aqui, né, que vai ser basicamente o festival que aconteceu em Iacanga, né, o Festival de Águas Claras, e também o Festival Nacional do Surf de Saquarema, né, eles vão acontecer respectivamente em 75 e 76, que são ali, né, os anos em que o Brasil ainda vivia ali à sombra, estava na verdade saindo ali do governo Médici durante a ditadura militar, que foi o período reconhecido como anos de chumbo. Então a gente vê que esses festivais eles vão surgir feitos por uma geração que viveu de fato esse período de maior repressão da ditadura militar. Porém, ainda que esse pessoal buscasse, né, essa alternativa, essa contestação ao modo de vida em que era imposto, né, podemos dizer assim, pela sociedade, pelo governo ou até mesmo pelo senso comum, muitos deles diziam que não o faziam por serem politicamente engajados, que eles faziam na verdade porque aquele era simplesmente o modo de vida que eles achavam o correto, que eles achavam que a vida deveria ser vivida daquela maneira ali. E ponto. Inclusive, em alguns relatos dessas pessoas que participaram desses festivais, existe muito isso que o Anderson falou. Não exatamente elas estavam realmente politicamente engajadas em movimentos contra a ditadura, estavam pensando em viver daquela forma por causa de uma ideologia em si. Não, muitas daquelas pessoas, na verdade, queriam fugir da realidade em que elas viviam, que era uma realidade de opressão. Elas conheciam, às vezes, pessoas que tinham desaparecido, que tinham sido mortas, e elas simplesmente não queriam estar naquela realidade, estar naquele meio. Então, muitas vezes, esses festivais, esse estilo de vida em si, era uma fuga dessa realidade de opressão que a ditadura no Brasil colocava na vida dessas pessoas. Acho que uma outra questão importante a gente ressaltar é que acredito que talvez algumas pessoas, quando tenham pensado, tá, estamos falando de ditadura e pensando música aqui no Brasil, né, quando a gente está iniciando esse tópico. A primeira coisa que as pessoas lembram, muito provavelmente, é aquilo que alguns professores trazem na escola, de falar sobre a música da MPB, o Caetano, o Gil, e Chico Buarque, dentre outros. Esses caras, ou pelo menos a juventude que é ligada a esses caras, as pessoas que ouviam esses caras, normalmente ela está ligada a uma juventude mais engajada politicamente. Mas uma questão importante de a gente falar é que esse movimento que a gente está falando, a galera da contracultura, a galera que vai estar nesses festivais que a gente está falando, são pessoas que eles não estão ligadas a esse outro movimento, normalmente.
Podem ser pessoas que ouvem os dois, mas não são pessoas que necessariamente estão ligadas a esse movimento. Não são aqueles jovens que estavam pensando o espaço universitário, não são aqueles jovens que estavam ligados aos movimentos de guerrilha, tá? São pessoas que, na verdade, como a Giovana falou, eles estão buscando só essa fuga. Então é uma juventude com uma postura diferente. Eles não querem entrar em guerra contra a ditadura. Eles querem ter um estilo diferente. Eles podem até ser críticos, e em sua maioria eram, mas eles não estão se posicionando através de um sistema de guerrilha, nada disso. É uma outra galera, é um outro perfil. Não, só pra completar isso que você falou, Felipe, é muito do que a contracultura traz mesmo, a questão da individualidade, né? A questão da cultura de massas, da mobilização de massas dentro da contracultura, ela não é tão interessante. Porque ela acaba fugindo daquilo que eles pregam, que é a sua própria liberdade, a sua rebeldia, a sua forma de se expressar. Então acho que vai muito disso também. Apesar de que a maioria desses artistas que a gente vê nesses festivais que a gente vai citar, eles também terem sido reprimidos dentro do contexto de ditadura militar, mesmo não buscando uma contestação direta, para vocês verem como o regime era complicado mesmo, diria que a palavra que define é complicado. É porque também eles não contestavam diretamente talvez as bases políticas, mas eles contestavam outras coisas, eles contestavam as bases morais, eles contestavam os costumes, eles contestavam coisas nas quais se apoiavam toda aquela sociedade que era dominada por esse governo militar. Mas a sociedade em geral, ela se incomodava com muita coisa que esses caras pregavam, porque isso gerava um desconforto na própria base daquilo que eles entendiam como família, como aparência, como a figura, como o sexo e várias outras questões que são importantes para qualquer sociedade. Isso que você falou é interessante. Por exemplo, o Raul, quando ele lança o álbum... Esqueci o nome do álbum. Mas se eu não me engano, o álbum é de 69 também. Ele também é obrigado a ser exilado, mesmo trazendo letras que talvez não sejam tão revolucionárias assim. Mas só dele cantar que viva a sociedade alternativa, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aquilo ali, moralmente, para a ditadura militar, já era uma super contestação. Então, Mariana, eu tô vendo aqui e parece tanto ele quanto Paulo Coelho foram detidos 74. O álbum é Krieg Bandolo. Mas basicamente a maior implicância deles foi porque na mesma época eles registraram no cartório a Sociedade Alternativa. Eles realmente criaram a Sociedade Alternativa e ela tinha uma sede em São Paulo, se não me engano. Enfim, foi uma grande loucura de Raul Seixas e Paulo Coelho. Se vocês não sabem, as letras desse álbum são do Raul Seixas e do Paulo Coelho. E aí eles tiveram que ir para os Estados Unidos porque, né, viva a sociedade alternativa, eles acharam que era viva a democracia, mas não exatamente. Voltando aqui agora, né, aos festivais que eu já citei aqui anteriormente, a gente separou 2 para falar para vocês de uma forma mais detalhada, né, mais profunda. O primeiro deles foi o Festival de Águas Claras, que teve a sua primeira edição realizada em 75, na cidade de Águas Claras, localizada no interior de São Paulo, e mais especificamente, né, numa fazenda chamada Fazenda de Iacanga, que pertencia aos pais de um dos organizadores. Na verdade, né, o grande cabeça do festival, né, o cara que estava de frente no festival, que foi o Leivinha. Essa primeira edição do festival, que até então não era concebida como a primeira, né, eles só queriam, né, idealizar o festival, foi algo que surgiu de um grupo de amigos, né, no caso foi o Leivinha junto com os amigos dele, e eles começaram a movimentar esse festival para que de fato ele acontecesse, né? Eles tinham essa facilidade do local, né, que afinal de contas era uma fazenda, então era uma propriedade aí bem grande, então o espaço eles tinham, então eles tiveram ali só a missão de tentar, no caso, conseguir, né, o material, os artistas e todo o aparato logístico necessário ali para eles poderem realizar o festival. Só isso. Só isso, né? Só essa parte toda. Mas enfim, o mais importante desse festival é que ele vai ser justamente frequentado por esse público
que a gente está falando aqui, né? Essa galera que tinha esse espírito de protestar por um outro modo de vida, né? Que não era o modo de vida, né, defendido, né, e estabelecido ali como sendo padrão para a época, mas eles realmente também não tinham com eles muito essa questão do engajamento político, né, como a gente já falou aqui anteriormente. E eles contam também que a divulgação desse festival, né, porque na época a gente sabe que não tinha internet, não tinha nem telefone direito. Então a divulgação do festival ela foi basicamente boca a boca, né? Uma pessoa falando para outra que falava para outra, e alguns, né, posters e cartazes que eles espalharam. E o mais interessante sobre isso é você ver a proporção que esse festival atinge, mesmo com esses meios de divulgação que estão muito longe, né, da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Tem um documentário sobre esse festival chamado O Barato de Iacanga, né, que tem uma cena muito curiosa que é onde tem ali as pessoas da organização depois já do evento, com uma bolsa enorme cheia de documentos, e eles vão assim separando os documentos que as pessoas tinham perdido na fazenda durante, né, o festival. E aí, assim, eles acham documentos de pessoas do Tocantins, de Manaus, gente que veio de muito longe, só porque tava naquela mesma vibe, né, naquele mesmo momento, com aquele mesmo espírito, e foi pra lá curtir aquele festival, sem ter lugar pra ficar, sem nem saber direito aonde era. A galera simplesmente se ligou naquilo, viu assim, poxa, é isso aqui que eu defendo, é com essa galera que eu quero estar, e o pessoal simplesmente foi. E um outro ponto também muito importante, né, e muito curioso sobre esse festival de Águas Claras é que ele também contou com diversos problemas, inclusive problemas esses que também foram encarados em Woodstock, né, como por exemplo o fracasso, né, comercial, né, o fracasso do ponto de vista comercial do festival, porque como o Felipe bem disse, né, o Woodstock só conseguiu se recuperar porque, enfim, foi um festival tão, né, de proporções tão grandiosas que depois gerou um documentário. O Woodstock hoje em dia é praticamente uma marca, você tem um museu de Woodstock. O Festival de Águas Claras ele também gera um enorme prejuízo comercial pelos mesmos motivos. As pessoas não tinham direito como cobrar o ingresso, como controlar o fluxo e a entrada de pessoas e tudo mais. Então acaba tendo aí um enorme prejuízo financeiro por conta desse festival. Mas o sucesso do festival também é tão grande que depois ele vai receber mais 3 edições, né, mais lá pra frente, mas aí já é um outro assunto. A questão que eu acho que é interessante a gente lembrar também é que até esse momento, até o Festival de Águas Claras, também não se tinha uma ideia formada de que havia realmente um movimento hippie, que havia pessoas identificadas com esse movimento dentro do Brasil. É o primeiro grande evento que vai reunir pessoas com esse mesmo tipo de ideal. Toda tentativa de eventos semelhantes feitos no Brasil anteriormente foram fracassos, assim, absurdos, de não conseguir botar 2.000 pessoas. Então, mas o festival que mais nos chamou a atenção, principalmente por uma questão de identificação, porque pra quem não sabe, a gente mora no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, mas Saquarema, que é onde aconteceu o festival Som, Sol e Surf em 76, é um lugar relativamente próximo. Se você pegar o carro, daqui a 2 horas você tá lá. E Saquarema fica na região dos Lagos, que é uma região de muitas praias aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal costuma ir no verão. E já naquela época isso era comum. Mas Saquarema naquela época não era tão grande quanto é hoje. Já não é uma cidade muito grande. Naquela época era basicamente o que a gente entende como centro de Saquarema. Pra quem já foi ali, a igrejinha, a praça. E no máximo Itaúna, que é uma outra praia famosa lá. Tanto que é onde acontece uma parte do festival. O festival Som, Sol e Surf, ele vai acontecer em Saquarema. E ele vai ter uma especificidade porque ele não é só um festival de música. Ele é um festival de música, especificamente um festival de rock, mas que também vai estar acontecendo junto com um campeonato de surf. Porque, pra quem não sabe, Saquarema é dita, né? Eles se identificam como uma capital nacional do surf. Inclusive, até hoje acontecem campeonatos internacionais, acho que uma etapa do Mundial de Surf é lá. Então, desde essa época já tem essa cultura do surf lá. E esse festival é interessante porque essa questão da contracultura e essa questão da cultura do surf, eles vão meio que se misturar nesse contexto do festival.
porque o surf, durante a ditadura militar no Rio de Janeiro, ele também foi proibido por um tempo nas praias, porque apesar de não ser um movimento estabelecido dentro, por exemplo, da música, mas é onde jovens também se reuniam para praticar um esporte, que também eram ligados à questão das drogas. Então esses dois grupos meio que vão se identificar dentro desse festival. O festival, ele é produzido pelo Nelson Motta, que é um grande produtor musical aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Há controvérsias, mas não vamos discutir sobre isso. Já compôs música pro Michael Jackson. Beat It, composta Beat It, por Michael Jackson composta por e Nelson Nelson Motta. Entendedores entenderão. E o Nelson, ele consegue levar grandes nomes do rock nacional pro festival Som, Sol e Surf. O planejamento do festival era para que acontecesse 2 dias de festival. Tanto que os produtores do festival, eles conversam com o prefeito super topa, porque Saquarema era uma cidade pequena que recebia alguns turistas, mas ele percebeu que talvez o festival fosse algo que fosse impulsionar mais ainda a presença de pessoas na cidade. Mas talvez ele não contava que a população fosse quase dobrar no final de semana do festival. Mas isso aí, beleza. Mais do que dobrar, na verdade, segundo os números divulgados. Mais do que dobrar, exatamente. Eles conseguem um campo de futebol que tem lá em Saquarema. Por incrível que pareça, esse festival não vai ser em uma fazenda, vai ser um campo de futebol. No documentário de 2018 que a gente assistiu pra poder falar pra vocês sobre esse festival, que também tem o mesmo nome, Som, Sol e Surf, eles não chegam a citar qual é o campo, mas eu acredito que seja o campo do Boa Vista, né, Felipe? Não faço ideia. O campo do Boa Vista é em Itaúna? Deve ser, porque... Então, não deve ser. Se for em Itaúna? Não, em Bacaxá, mas é perto. É porque eu acho que o campo era em Itaúna, bem pertinho. Enfim, foi um campo de futebol que a gente não sabe exatamente aonde foi, mas foi lá em Saquarema. O festival tinha a seguinte dinâmica. À tarde era o campeonato de surf na praia de Itaúna e à noite era um festival de música. O Nelson Motta, ele leva nomes como Raul Seixas, Ângela Rorô, Rita Lee, que tá na banda Tutti Frutti, que nessa época ela já tinha saído no Mutantes. Uma banda que é formada pelo Lobão e o Lulu Santos, que na verdade eles não conseguem tocar, mas também tá na line-up do festival. Nos chama muita atenção porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que vai pra esse lugar, que é Saquarema, desde muito pequena. E eu só fui ouvir falar desse festival quando o documentário saiu. Que aí sim meu pai me disse que amigos dele foram a esse festival. E o festival também tinha essa vibe da questão da influência da contracultura. Como a gente disse, a população quase dobra, não só por causa do campeonato de surf, mas porque é um evento quase que gratuito, porque ninguém conseguiu cobrar ingresso. As pessoas no primeiro dia de festival quase derrubaram o muro do estádio e a contenção de madeira que eles fizeram em volta. Então também não era possível cobrar ingresso num evento desses. Com o detalhe que a banda que a Marina citou, com o Lulu Santos, o Lobão e o Hit, era o Vimana. Na época era uma das bandas que estava estourando dentro do cenário do rock nacional. A formação que deveria ter tocado no festival, ela ainda ia incluir o tecladista do Yes, o Patrick Morris. Eles acabam não tocando. O Patrick Morris, ele é casado com uma brasileira e ele, quando chega ao Brasil, ele se apaixona por vários elementos da música brasileira e com isso ele acaba resolvendo que ele vai gravar, que ele vai tocar com alguma banda dentro do Brasil. E ele se junta ao Vimana e ele deveria ter tocado no evento, mas por questões de problemas na própria organização que vão acontecer, eles acabam não participando. Então, assim como todo grande festival, choveu muito. Vocês imaginam uma chuva assim torrencial dentro de uma região de praia. Saquarema é um lugar que venta muito. Então, a primeira noite de festival aconteceu até a metade. Então é por isso que a gente fala que algumas bandas não conseguiram tocar. Mas no documentário eles falam que eles super aproveitaram a cidade, a lagoa, que a galera se divertiu mesmo assim, se é que vocês me entendem, dentro do ambiente do festival. Que também tomou a cidade toda, porque Saquarema é uma colônia de pescadores que acaba que meio que acontece o que aconteceu em Águas Claras, que a cidade não consegue mesmo segurar toda aquela galera que chegou.
E eu acho que uma coisa muito importante também que a gente poderia ressaltar, que eu acho que muita gente que tá ouvindo deve estar se perguntando, mas pera lá, se esses grandes festivais acontecem num momento ali da história do Brasil, onde a gente tinha mais repressão policial e todo esse cenário que a gente sabe que é típico da época da ditadura, como que esses caras conseguiram promover esses eventos de grandes proporções com essa quantidade absurda de gente e, entre aspas, passar batido ou conseguir a autorização do governo? De fato, o Festival de Águas Claras, né, ele conta ali com uma série de diálogos com o governo e com autoridades policiais locais para que ele possa acontecer. Inclusive, o governo manda agentes para lá que fazem dossiês sobre o festival, e isso é mostrado no documentário. E o Festival de Saquarema, ele também conta com policiamento, né? Óbvio que a polícia ia até o local para ver o que estava acontecendo. Mas a polícia via que era uma quantidade tão absurda de pessoas, tão grande de pessoas, que tinham de fato ele dominado e até se incorporado à vida cotidiana ali na cidade, que eles simplesmente ficavam sem ter o que fazer. Eles viam de fato pessoas andando nuas, né, pessoas ali de repente tendo, né, relações, pessoas, né, utilizando ali, né, tipos de entorpecentes e alucinógenos, mas assim, essas pessoas também, elas tinham os mecanismos delas para burlar esse tipo de fiscalização, e os policiais também se viam em uma situação onde eles não podiam, né, tentar repreender todo mundo, iam ter que convocar praticamente uma parte do Exército Nacional para ir lá, para poder desmobilizar aquela galera toda que estava lá. Então, assim, a gente tem, né, a participação, vamos dizer assim, né, fiscalização das forças policiais nesses festivais, mas eles de fato veem que, assim, o pessoal não tá ali por tumulto, não tá ali motivando briga, eles veem que o pessoal realmente só tá ali para ter aquela vivência, né, em comunidade, vamos dizer assim, né, que seria esse modo de vida alternativo. Eles percebem que realmente não tem muito que eles quererem empreender ali, né, além de talvez, enfim, o uso de drogas e afins. Porque durante o documentário, né, que é o Som, Sol e Surf, tem uma entrevista com um jornalista chamado Tarek de Souza, onde ele vai falar que aquela galera que estava ali, eles realmente não tinham essa coisa de protestar, de se levantar contra o sistema. Eles estavam ali, como eu já disse, para curtir a vida, porque o que eles viviam era isso. Eles viam às vezes muitos amigos que, né, eram presos e não sabiam para onde iam, amigos que simplesmente sumiam, outros morriam. Então eles meio que tinham essa noção de que a gente tem que viver o que a gente tem para viver, porque a gente nunca sabe se vai estar vivo amanhã, se vai estar solto amanhã, porque a qualquer momento, numa batida do exército, né, do governo, da polícia, enfim, eles sabiam que o destino deles era totalmente incerto. Eles podiam ser presos, né, enfim, mortos e, enfim, passar aí pelo todo tipo de coisa que a gente sabe que acontecia na época da ditadura. Engraçado que tem uma fala semelhante também no documentário sobre o festival de Iacanga, dizendo basicamente a mesma coisa. Sobre essa questão de que eles queriam curtir a vida e tudo mais, porque havia esse medo realmente da repressão, do desaparecimento. Então era melhor que aproveitasse logo, né, enquanto havia tempo, do que realmente contestar alguma coisa. Não era esse o intuito. Mas também vale a gente pensar, gente, né, questões de estrutura. Como o Anderson falou, eles não tinham condições de reprimir, porque evidentemente a força policial em Saquarema, ela não tinha estrutura para reprimir essa quantidade toda de gente. Por que será que esses grandes eventos, esses dois eventos que a gente citou aqui no Brasil, um acontece em Águas Claras, que é uma cidade do interior de São Paulo, e o outro acontece em Saquarema, é uma cidade que é basicamente uma colônia de pescadores. São dois locais onde a polícia ela não tem influência suficiente para barrar essa quantidade toda de gente, o que não significa que não houveram prisões, que não houveram apreensões, nada disso. Não ficaram só os relatórios, houveram também as prisões. Mas é claro que, considerando a quantidade de infrações que devam ter sido feitas com a quantidade de prisões, o número seria até, entre aspas, irrelevante. E um outro ponto muito importante sobre esse festival, né, sobre o Som, Sol e Surf lá de Saquarema,
é que assim como o Woodstock e assim como o Festival de Águas Claras, ele também foi um fiasco do ponto de vista comercial, pelos mesmíssimos motivos, e também por um motivo a mais, porque entre Woodstock e Águas Claras e Som, Sol e Surf, a gente pode até arriscar falar que Som, Sol e Surf ele foi o festival mais ambicioso, que como a Mariana falou, ele foi feito aliado a um campeonato de surf. E isso aí já mostra que, né, eles já tinham ali uma pretensão a mais de alinhar a questão do surf com o rock. E além disso, quando o festival é idealizado, eles também pensam em gravar um álbum, né, um disco, não, um CD, sei lá, um vinil, e também fazer um filme, né, um documentário sobre o festival, assim como também fizeram um documentário sobre o Woodstock. Só que eles tiveram tantos problemas, o fracasso comercial foi tão grande, porque eles não conseguiam mais uma vez cobrar os ingressos da maneira como eles deveriam, e aí acontece a chuva, que também prejudica muito o evento. E aí no fim das contas, acontece o campeonato de surf, acontece o festival ali aos trancos e barrancos, mas o CD, né, o disco não sai, e o filme também ele quase não sai, porque de fato eles filmaram ali, se eu não me engano eles filmam com 3 câmerazinhas, né, eles falam que foi uma dificuldade danada, mas eles conseguem filmar, só que no final, o pessoal que organiza o evento, eles não vão ter dinheiro nem para pagar ao pessoal que fez a filmagem. Então eles acabam dando o filme para esse pessoal, né, que foi responsável por capturar as imagens, como uma forma de pagamento. Esses rolos de filme eles ficam perdidos e eles vão ser restaurados anos depois pela Cinemateca do MAN. E aí a partir dessa restauração desses rolos que pode ser feito o documentário Som, Sol e Surf, que não era a ideia original, eles queriam fazer um documentário também mostrando os shows, mas aí acabou rolando um documentário, né, um pouco mais tarde, agora já, né, no ano de 2018, mas aí sendo um documentário de fato sobre a realização do festival em si. Galera, e só pra fazer aí acrescentar uma informação para quem talvez não saiba, né, o MAN é o Museu de Arte Moderna e a Cinemateca vai ser justamente o setor desse museu que vai cuidar do armazenamento, né, da catalogação e também do tratamento de filmes e rolos de filmes e coisas do tipo, beleza? Isso que Anderson falou se relaciona com essa questão que a gente quis trazer para vocês dessa relação com o Woodstock. Porque não só a questão da feitura do documentário e do álbum que eles queriam, né? A todo tempo, nesse documentário de agora de 2018, as pessoas dando as entrevistas falam que o festival teve sim uma certa inspiração em Woodstock. E não só os organizadores, mas dentro dos registros que aparecem no documentário, os próprios artistas fazem referência a Woodstock. Raul Seixas chega a falar, quando ele começa a cantar Viva a Sociedade Alternativa, que o Woodstock é aqui, e isso em Saquarema. A Ângela Rorô, que é a primeira artista que aparece, pra quem não sabe, a Ângela Rorô é um grande nome do rock nacional, uma grande artista feminina. Se vocês quiserem, a gente pode falar de rock nacional / internacional de nomes femininos, deixem aí em algum lugar nos comentários se vocês quiserem. Mas Ângela Rorô faz referência ao Woodstock também, homenageando Bob Dylan e Jimi Hendrix, apesar de Bob Dylan não ter tocado em Woodstock. Mas é porque também era um grande nome da época que os próprios organizadores de Woodstock queriam que ele tivesse tocado, mas acabou que ele não conseguiu. Inclusive o nome do festival é Woodstock por conta do Bob Dylan. Woodstock era a cidade onde ele morava, e a intenção era fazer o festival na cidade onde Bob Dylan morava e que ele tocasse também, e nada disso aconteceu. Então, gente, mas Saquarema também, quem for até hoje lá, pode perceber que ela ainda tem essa vibe, né, meio hippie, essa vibe assim que... Se você vê ainda alguma parte do documentário e você vê a pracinha que tem, que mostra as imagens, e se você comparar às vezes com, tipo, hoje em dia mesmo, você vai perceber muitas coisas semelhantes. Por exemplo, o pessoal, assim, vendendo artesanatos na praça, são coisas que, assim, até quando eu vi, eu falei, nossa, mas parece bastante, assim, com cenas que acontecem hoje em dia. Então, assim, é uma cidade que você vê que ela ainda tem essa vibe, essa atmosfera, né, bastante, assim, bem
hippie, assim, diria assim. E o que a gente pode perceber também é que esse momento, né, que aconteceu no Brasil, esse momento da contracultura, esse momento desses festivais, eles foram extremamente importantes para poder a gente ver espelhado hoje em dia grandes festivais que a gente tem hoje, como, por exemplo, o Rock in Rio. Entendeu? Esses festivais como o de Águas Claras, o próprio festival de Saquarema, podem realmente não ter dado certo, podem ter tido outras, né, vibe, não foi realmente não foi um festival esperado com o sucesso econômico que o Rock in Rio foi esperado em 85, mas eles abriram portas, eles abriram precedentes para que o Brasil sediasse esse tipo de festival. Então a gente vai, em 85 mesmo, já tem uma grande edição do Rock in Rio, e a partir daí, eu até perdi a conta de quantas edições já tiveram do Rock in Rio, mas até hoje a gente tem a cada 2 anos, né, desde que voltou em 2011, e falando isso só aqui no Rio de Janeiro, ao longo do Brasil, né, tem vários outros. Então a gente vê que esse momento da história, né, essa ruptura com essa cultura padrão, que a gente tá falando tudo de contracultura, entendeu? Esse movimento, assim, esse movimento, como é que eu vou dizer? Esse momento hippie foi tudo muito importante para, hoje em dia, a gente ver essa grande quantidade de festivais em si que a gente tem. Não só para isso, obviamente, mas falando na questão dos festivais, né? E uma outra coisa também muito importante, que eu acho que vale muito a pena a gente destacar, é que quando a gente percebe que no Brasil a gente também teve manifestações culturais, né, nesse sentido de pessoas que enxergavam que era possível buscar um outro modo de vida além daquele que era imposto, né, de fato manifestações da contracultura aqui no Brasil, mostra que mesmo durante esse período de ditadura militar, o Brasil nem de longe esteve parado, né? A gente tinha, né, todo aquele movimento de resistência, e os artistas mais engajados também, que a gente, né, conhece, que são os nomes mais famosos, que já foram citados aqui também. Mas a gente também tinha esse pessoal que partia mais por essa vertente, né, da contracultura, que não adotava especificamente um lado, né, que não queria se opor ali ao que estava acontecendo, que eles queriam buscar apenas uma maneira de vida alternativa, fugindo e vivendo fora de tudo aquilo ali que vinha acontecendo. Assim como o Anderson falou, é importante pra gente destacar dessa importância que o rock também teve nesse contexto de ditadura militar. Porque quando a gente pensa ditadura militar, a gente pensa muito em MPB, que também foi um movimento importante. Mas entender que o rock, apesar de ter tido outro tipo de influência, ele também é importante nesse momento de contestação. E sobre Saquarema especificamente, como Giovana falou que ainda tem essa vibe meio hippie, Saquarema tinha uma figura muito importante que faleceu no ano passado, que é o Serguei, que foi um cara que criou um museu do rock em Saquarema, e ele ficou famoso porque ele insistia em falar que namorou a Janis Joplin, que foi uma das artistas, inclusive, que participou do Woodstock. Ele dizia que ele namorou Janis Joplin e afirmava isso veemente, assim, com muita clareza. Era um cara muito específico, ele parece o Steven Tyler, parecia o Steven Tyler do Aerosmith, se vocês quiserem dar um Google aí pra saber quem é o Serguei. Então, por isso a cidade ainda tem muito essa questão, não só por causa do Serguei, mas porque, por exemplo, até hoje, quase todo verão acontecem festivais de música. Esse ano a gente conseguiu ir em um festival que especificamente hoje não é só de rock, mas Saquarema ainda dá muito essa importância pra música dentro desse ambiente. Espero que vocês tenham gostado, galera, de hoje, de entender melhor, de saber que não só esses grandes festivais que a gente sabe, que a gente conhece hoje em dia, são importantes para o desenvolvimento da música brasileira, para o desenvolvimento até da nossa história, para compreender a história, a gente tentar entender que também está relacionado com coisas que a gente tem muito contato, que é a música. E Pedro tem algumas indicações de leitura, documentários, músicas, áudios, fotos, tudo que for possível para você entender melhor, que a gente não conseguiu falar aqui hoje, porque a gente também só tem pouco tempo. Nós escutamos o que vocês falaram do primeiro episódio
tá? Todas as dicas que vocês deram, todos os adendos que deram também. Então, muito obrigado pelo feedback que vocês deram. Por favor, continuem dando feedback pra gente. Continuem falando o que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente pode melhorar, tá bom? Inclusive, se vocês repararem, a gente mudou um pouquinho o modelo já do podcast. Pro terceiro episódio, a gente promete mudar mais pra melhorar cada vez mais. E a gente tem agora algumas indicações de algumas coisas que a gente usou pra fazer esse podcast e algumas coisas que foram comentadas durante esse podcast também. A primeira das indicações é um livro que é muito conhecido no meio dos historiadores, né? Principalmente do pessoal do IEM, que os professores recomendam muito pra gente. É um livro muito importante, que é o Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Especificadamente o capítulo 9, que é sobre Revolução Cultural, e o capítulo 8, que é sobre Guerra Fria, tá bom? Que é principalmente para quem quer se aprofundar no assunto que a gente falou no início do nosso podcast. Outras recomendações. Temos 3 documentários para falar para vocês, tá? O primeiro deles, Som, Sol e Surf, de 2018. O segundo deles, O Barato de Iacanga, de 2019. E o terceiro deles, que é o documentário sobre Woodstock, 3 Dias de Paz, Amor e Música, tá bom? A gente não vai fazer publicidade aqui, porque ninguém pagou nós para fazer isso, tá? Mas eles estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Mas enfim, deem uma googlada aí, olhem onde vocês podem achar, que tá de fácil acesso para todo mundo ver, tá? Novamente, muito obrigado e ficamos com a palavra da nossa principal colaboradora. Muito obrigada por terem nos escutado até o final, porque se você tá me ouvindo agora é porque você ouviu o podcast todo, você pulou até aqui, né? Nos sigam em nossas redes sociais. Somos quase 400 seguidores no nosso Instagram. Queremos chegar a 500 o mais rápido possível. Nos ajudem, compartilhem com os amigos, com a família. Fala, olha que lindo. Ai, meus amigos. Porque a gente também é amigo. Quem ouve o nosso podcast considera como amigo. Os meus queridos amigos da Outra História, maravilhosos. Nos sigam curtam a nossa página no Facebook. E o mais importante, assinem o nosso canal no YouTube. Deem aquele like bonito. Porque quem sabe, talvez futuramente, a gente não bote as caras por lá. Mas, né? Olha aí. Vamos ver. Vamos esperar essa quarentena passar. Saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Com certeza. Né? Então é isso, galera. Muito obrigada. Uma ótima semana. Até semana que vem. E é isso aí. Porque aqui, galera, aí é outra história. Beijo. No início do episódio eu vou virar e vou falar: então, galera, olha só, vou deixar claro pra vocês que esse episódio aqui é mais 18. Aí não pode falar palavrão, mas pode falar saliência na internet. Não, camisinha é palavrão? Camisinha é palavrão? Não, acabei de falar aqui, falei que é saliência na internet. Botei até mais perto aqui do microfone. Saliência na internet, é o próximo tema do próximo podcast. Essa vai ser a frase final. Vai ser só isso. Saliência na internet. Esse é o tema do próximo podcast.